Muito bem, prazer estar aqui com vocês. Sou o professor Luiz. Nós vamos trabalhar o direito administrativo. De imediato faço indicação bibliográfica, concursos públicos na área jurídica, logo aquela área onde realmente exige um estudo aprofundado, né? A área jurídica, basicamente, a gente foca sempre na trilogia magistratura, Ministério Público e Defensoria Pública, pegando, obviamente, AGU, PFN, Procuradoria Estadual e Municipal, quer dizer, concursos delegados, né? Concursos que realmente exigem um aprofundamento da matéria. Em âmbito federal, vejo Celso Antônio de Pietro pautando os concursos públicos. Quer um, quer outro, ok? Celso Antônio é o rei da matéria, de Pietro é a rainha da matéria, quer dizer, então é só escolher o que você achar melhor, tá? Evidentemente que é muito de cada um, né? Mas, por exemplo, ESAF eu vejo de Pietro de cabo a rabo, CESP-UNB eu vejo Celso Antônio Bandeira de Melo toda hora pautando as suas respostas. Quer dizer, então você tem esses dois autores de São Paulo predominando em âmbito nacional. E aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, o autor a ser estudado é José dos Santos Carvalho Filho, né? O autor do Rio de Janeiro, integrante do MP, aposentado aqui do Rio de Janeiro, e não só na prova do MP, que ele nem mais está na banca, né? A última prova ele já foi retirado da banca, mas é o autor que todos os integrantes de banca aqui no Rio de Janeiro têm um livro autografado, meu querido amigo e tal, né? Assinatura do canal, talvez contato direto para tirar dúvida, né? Então, não tem por que buscar outro autor, né? Eu acho que é a grande referência aqui no Rio de Janeiro. Detalhe, esses 3 livros, todo santo ano temos uma nova edição, né? Quer dizer, então são autores que estão em plena produção, ok? Quer dizer, então são livros sempre atualizados. Se você me perguntar se é necessário ter o livro do ano, eu vou lhe dizer que é. A resposta que você não queria ouvir, né? Mas é, tá? Eles mudam de posição, eles mudam de opinião. Quer dizer, mesmo que não tenha nova lei, mesmo que não tenha uma mudança significativa, eles mudam os seus livros, ok? Então, é óbvio que o ideal é você manter uma edição sempre atualizada. O que eu acho legal, para que você não fique sempre comprando o mesmo livro, é ficar variando entre esses 3, né? Você tem o Celso Antônio do ano passado, hoje procura uma de Pietro, pô. Procura um Carvalhinho e assim vai. Você vai acabar tendo, de certa forma, atualizado, 3 livros da matéria. Pode ser um exagero falar 3 livros da matéria, mas eu acho que você já percebeu que exagero é o que eles exigem de vocês para passar em concurso público, né? Então, se você não tiver uma postura exagerada, você não vai passar, pô. Só isso. Vai ficar lá fazendo, como todo mundo faz, e um dia passa, né? Mas, infelizmente, é aquela história, não é para cortar a sua vida, não é para ficar paranoico, mas não dá para estudar pouco, né? Se estudar pouco, não vai a lugar nenhum. Tá? Então, a comparação entre os autores, ok? É bem interessante e é bem válida. O Carvalhinho desses 3 é o que mais cita a doutrina, tá? Então o Carvalhinho tem esse lado bem legal, talvez por isso o seu livro tem o nome de manual, né? Manual de Direito Administrativo. E isso é bem legal para o candidato, né? Quando vem uma questão controvertida, que o candidato tem que fazer é exatamente isso. Olha, existe a primeira posição, existe uma segunda posição e a terceira eu acho que é assim. Aliás, tira eu acho, né? Lembro sempre, o candidato não acha, não pensa e não entende nada, né? É assim que os examinadores erradamente avaliam vocês, né? Então, a segunda posição é melhor por causa disso, isso, daquilo, seja logo enfático, sem trazer eu penso, eu acho, eu entendo, porque você ainda é candidato, ainda não é colega deles. Quando virar colega deles, aí você vai achar, você vai entender, você vai pensar à vontade como eles, ok? Então, nesse particular, o livro do Carvalhinho é bem interessante. Agora, gostaria de citar Diogo de Figueiredo Moreira Neto, né? Não posso passar em branco sobre Diogo de Figueiredo, editora forense. Se o Celso Antônio é o rei e a de Pietro a rainha, eu costumo falar que o Diogo é o imperador da galáxia do direito administrativo. O cara realmente está anos-luz na frente de todo mundo. E esse é um grande problema, né? A leitura do Diogo não é uma leitura fácil. Ele é um cara conciso. Então, se você não tem base, você não acompanha quem é conciso, né? Agora, se você tem base e lê Diogo, você fala, nossa, gastei 3 aulas para falar isso, o cara em 2 palavras, pá, na mosca, acerta a questão, ok? Diogo de Figueiredo, editora forense. Não é uma leitura fácil, tá? Mas, sem dúvida nenhuma, é o melhor de todos. Ainda para PGE, acho que é a referência, né? Ele já está aposentado e tal, mas normalmente ele é convidado para a prova oral, né? Ele ainda aparece aí nas provas orais da PGE. Acho eu que o livro do Alexandre Aragão, também da forense, vai substituir o Diogo de Figueiredo como referência na PGE, quem sonha aí com a PGE,
Acho que o livro do Aragão já começa a ganhar o seu espaço, até porque ele está na ativa na PGE, né, e tal. Mas o Diogo, pô, até o Aragão vai estender o tapete vermelho se ele aparecer lá na Procuradoria do Estado, ele ainda é a grande referência. Ok? Busquem uma compilação da legislação, a melhor que tem é a de 2015, não tem a menor dúvida nenhuma disso, né? A última que saiu, essa é a melhor compilação da legislação que você vai encontrar. Mas é necessário porque nós temos muitas questões pautadas rigorosamente na lei, né? E saber usar a lei é um trunfo para candidato de concurso público, tá? Bom, o programa desse semestre vai envolver a estrutura administrativa, e isso já vai pegar quase metade do nosso semestre, que é uma estrutura que não para de crescer, né? A gente vai trabalhar o chamado primeiro, segundo e terceiro setor do Estado gerencial brasileiro, que são partes da máquina administrativa. Depois nós vamos ver como essa máquina se comunica com o mundo jurídico, tá? Então, estrutura e como ela se comunica com o mundo jurídico. Aí é praticamente a outra metade, porque a comunicação com o mundo jurídico envolve ato, licitações e contratos, essencialmente. E ato administrativo é a matéria angular, né, da matéria do direito administrativo. Licitações e contratos, sempre chamativo em concurso público, e nós ainda vamos fechar com convênio, que é o chamado ato complexo, tá? Então isso também vai matar praticamente todo o restante. E, para ter uma folga aí no ADM2, que é a carga horária mais exprimida, eu trago para esse semestre também a responsabilidade do Estado. É uma matéria pequena em quantidade, mas importante em qualidade para fins de concurso público. A gente vai fechar o semestre falando de responsabilidade do Estado. Legal? Então esse é o nosso rumo, esse é o nosso objetivo aí para este ano. Gostaria de chamar a atenção que, enfim, abri um Facebook, né? Não sei o que aconteceu comigo e tal, né? Domingo passado, não sei, devia ter nada o que fazer e tal, né? O fanático devia estar muito chato e tal. Eu resolvi abrir um Facebook. Luiz Oliveira Castro Jung, é o meu nome inteiro lá no Facebook. Agora não é um Facebook pessoal, é um Facebook que eu estou dando informação, orientações, tudo que eu vi falando em sala de aula. Olha, saiu no jornal ontem, a tendência de cair em concurso público, pá, dou lá o aviso, faço um comentário, indico uma leitura, quer dizer, então é bem interessante aí para se manter atualizado na matéria, estão todos convidados. Muito bem, vamos lá começar então a estrutura administrativa brasileira. E toda ela, sem dúvida nenhuma, sofre uma reformulação com a Constituição de 88. Né? A Constituição de 88, para a estrutura administrativa, é um marco. Né? Para muitos é o fim do Estado do bem-estar social, o fim oficial, né, do Estado do bem-estar social no Brasil, que em muitos outros estados já morreu há milhões de anos, mas no Brasil, oficialmente, o falecimento se dá com a Constituição de 88 e inicia-se o chamado Estado gerencial brasileiro. E esse nome, o que eu uso em sala de aula, né, o Estado gerencial brasileiro, foi o nome oficialmente cunhado pelo governo Fernando Henrique Cardoso. 8 anos de FHC, ele utilizava oficialmente a expressão Estado gerencial e, sem dúvida nenhuma, foi o governo que mais colocou o país no rumo desse Estado gerencial. Não me interessa aqui debater se é interessante politicamente ou não, isso não vai cair na prova. O que me interessa é debater a estrutura, juridicamente, o Estado gerencial brasileiro. Ok? Existem vários nomes para se refletir o Estado gerencial brasileiro, por isso que eu insisto, o nome oficial do governo foi esse, por isso é o nome que eu adoto. Mas você pode encontrar essa matéria com o nome Estado mínimo, muito encontrado, Estado mínimo. Estado subsidiário, a academia adora esse nome, Estado subsidiário. Estado neoliberal, como vocês queiram. O neoliberalismo é meio demonizado, né? Mas se você parar para pensar, a ideia inicial do Estado gerencial ou neoliberal é até interessante, né? Percebam, o Estado liberal não deu certo. Vamos usar aquela famosa referência da Revolução Francesa, né? Ninguém aguentava mais o Estado. Então veio o Estado liberal, garantindo direitos humanos de primeira geração, liberdade e tal. O Estado some daqui que ninguém aguenta mais ver você. E quando o Estado sumiu, existe sempre alguém para ser o tirano, né? E aí, na época, a burguesia assumiu o papel da tirania e começou a explorar a mão de obra de criança, mulheres, trabalhadores, a ponto até de ter nascido o direito humano de segunda geração, os sociais que estavam sendo atropelados, né?
E junto com ele vem a mudança. Sai o Estado liberal e entra o Estado do bem-estar social. Estou sendo bem curto, claro, que meu objetivo não é aprofundar isso, mas apenas mostrar essa ideia. O Estado liberal veio lá no extremo. O Estado do bem-estar social veio e também chegou a outro extremo. O Estado começou a fazer tudo e mais alguma coisa. E os dois chegaram a ruir. A ideia do neoliberal é pegar um pouco de cada. Quer dizer, a ideia do neoliberal não é convencional que eu vou falar, mas já pode ser a tal terceira via que tanto procuram. Qual é a ideia do Estado neoliberal? Vamos pegar um pouquinho de cada. Olha aqui, Estado, sai que você está fazendo muita coisa. Agora, não some não. Porque quando você sumiu lá no Estado liberal foi uma bagunça. Então você sai da execução e vira gerente. Aí nasce o Estado gerencial. Você deixa de prestar certas atividades, empurra essa atividade para terceiros, e esses terceiros, podemos até falar burguesia, mas não é uma expressão que vem de hoje, então vamos falar esse terceiro é o mercado, é o empresário, é hoje a palavra do momento, mas não deixa ele livre não. Cria agências reguladoras, palavra da moda, é a cara do Estado gerencial, para controlá-los. Então vamos lá, exemplo bem claro. O Estado desestatiza o setor de telecomunicações. Então o Estado antes prestava o serviço de telecomunicações. A ideia do Estado neoliberal é deixe de ser executor, porque você é péssimo executor. O Estado é péssimo executor. Estão lembrados do site Eu Odeio a Telerge? É famosíssimo, Acho que todo mundo acessava, todo mundo odiava a Telerge e tal, E acho até que foi o governo que plantou esse site, até para que, já que você odeia, eu vou vender essa porcaria. Agora não reclama não, olha, você assinou aqui, você também odeia, E aí o Estado desestatizou telecomunicações. Quem presta o serviço hoje de telecomunicações? O empresariado. Hoje as telecomunicações estão na mão dos empresariados, do empresário, do mercado. Oi, Vivo, TIM, Claro, e assim vai, Ok? Agora, o que o Estado fez? Criou uma agência nacional de telecomunicações. É o Estado gerente. Eu não executo mais, porque eu sou péssimo executor. Vou botar um parceiro no meu lugar. Palavra da moda do Estado gerencial, Parceria. E vou controlá-lo. Já que no liberal fui embora e não deu certo, aqui eu não vou embora. No neoliberal eu viro gerente e fico de olho no parceiro. E acrescentem a esse discurso a eficiência, que é um dos princípios hoje do direito privativo, inclusive alçado ao texto constitucional pela emenda 19, Em 98, a emenda 19 jogou eficiência no caput do 37 e vende, Porque todos afirmam que o Estado é ineficiente, E se o Estado é ineficiente, vamos passar a bola para quem é eficiente. E quem é eficiente? Eficiente é o empresário. O empresário é bom, tem fins lucrativos, trabalha com seletista, se o seletista não for bom, manda embora, O governo trabalha com estatutário, estável, mandar embora o estatutário é complicado, não é fácil, Tem um corporativismo. Então, a busca da eficiência nessa transformação de modelo do Estado, ela vem de bem em concurso público, Como um recheio dessa mudança constitucional do Estado gerencial brasileiro. Volto a insistir mais uma vez que não nos interessa avaliar se isso é verdade, se é mentira, se deu certo ou não deu. Para concurso público é identificar o que tem, Não nos interessa aprofundar se isso é bom ou ruim. Agora, o fato é que não sei se foi uma boa mudança, vale frisar. Por exemplo, vocês conhecem algum site Eu Amo a Vivo? Eu estou apaixonado pela Claro? Eu adoro a TIM? E aí, já viram algum site desse? Está satisfeito com as empresas privadas prestadoras de serviço público? Está satisfeito com o transporte coletivo no estado do Rio de Janeiro? E aí? Então, eles não eram eficientes, Não venderam isso para... Vocês não são eficientes, E essa porcaria que vocês estão nos oferecendo? E aí, já se divertiu a valer ligando para o teleatendimento dessas concessionárias? Que coisa eficiente, pessoas inteligentes, que sabem falar, que entendem das cláusulas. Nossa, você nem parece que é o Brasil, De tão bom que é. Quer dizer, então, isso é um papo furado danado. A verdade é essa. Como sempre, tudo é voltado para quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro vai ter cada vez mais dinheiro. E o povão que se dane. Desculpa a franqueza, mas o pior cego é quem não quer ver. É isso. É isso. Agora, você não vai contar isso na prova. Se você contar isso na prova,
Eles vão achar que você é ex-chita do PT desempregado, porque a chita agora é do PSDB, né? Do PT desempregado, ok? E que realmente vai ser um trabalhão isso como colega. Vai entrar com ação contra todo mundo e tal, vai dar um trabalho, ok? Então você vai trabalhar de uma forma bem estereotipada. É isso aí, ó, o Estado é péssimo executor, virou gerente, quem executa agora é o empresário, e o empresário é eficiente. Acabou, esse é o discurso que eles querem ouvir. E eu sempre falo isso, concurso público você não vai lá para dar aula para examinador, para não dar lição de moral para examinador, você vai lá para passar, pô. Ele quer ouvir isso, você vai dizer isso, acabou, pô, não tenha dúvida, ok? E vai tirar nota boa, porque se você abrir os livros, é isso que tem lá, pô. É isso que você vai encontrar, ok? Bom, nesse contexto de Estado gerencial, se formaram 3 setores. 3 setores do Estado gerencial. Vou fazer uma colocação aqui no quadro para facilitar o acompanhamento. Então, o Estado gerencial o primeiro setor, obviamente tradicional, é a própria administração pública. É a máquina, né? A máquina diminui, mas não some, nem pode, né? Nem pode. Ela diminui porque é atingida pela desestatização, né? Para dar margem aos parceiros. Então a ideia é o quê? Enxugar o primeiro setor e conter gasto. Principalmente gastos sociais com mão de obra, né? Estatutário é caro. Eu tenho que fazer a seguridade social do estatutário, né? Tem as licenças, estatutário é caro. Então arrumar parceiro que me traga seletista para trabalhar no lugar do estatutário é ótimo, né? Por isso que os parceiros estão aí. O parceiro, ele que contrata quem ele quiser, e não é o Estado. Então, a ideia é o quê? Diminuir o gasto com o primeiro setor. Então, aquela famosa divisão ainda cabe aqui. Administração direta e administração indireta. Apesar de ser o setor que está ou se busca enxugar, ainda cai que é uma beleza em concurso público, né? Porque aqui está órgão público, né? Aqui estão as entidades da indireta, autarquias, estatais, fundações. Pô, como cai questão sobre isso em concurso público, ok? Então, um tema muito importante, mas cujo objetivo foi enxugar. Depois eu vou repassar todo esse quadro, só para cada setor aprofundando, eu vou só fazer uma apresentação geral desse estado gerencial. Bom, se eu diminuo o primeiro, aumenta os parceiros, que é a palavra da moda. Então vem o segundo setor, que é a cara do estado gerencial brasileiro. O segundo setor, eu costumo dizer que é uma parceria com a iniciativa privada. Com fins lucrativos. A professora Di Pietro usa uma expressão que eu gosto muito, é uma parceria com o mercado. Que nada mais é do que iniciativa privada com fins lucrativos, concorda? Então a expressão da Di Pietro é até adequada e até mais curta. É uma parceria com o mercado. Principal referência para essa parceria? Artigo 175 de nossa Constituição. O artigo 175 dá ênfase a essa retirada do Estado. E não é à toa que ele está na ordem econômica. Detalhe, hein? Olha lá a localização do 175 no texto constitucional. Ele está na ordem econômica. Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente, diretamente é primeiro setor. Tá? Casca de banana, hein? Diretamente não é só direta não, tá? Diretamente é o Estado agente, seja direta ou indireta, ok? Então olha aqui, ou eu presto diretamente ou eu delego sob regime de concessão e permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Um detalhe interessante, sempre via licitação. Eu vou delegar a essa iniciativa privada. E aí ele cita os dois grandes vínculos. Está aparecendo ainda aqui embaixo, tá, né? Concessão e permissão.
Concessão e permissão. Beleza. Tá lá. Isso vende que é uma beleza em concurso público também, né? Questão sobre concessões, permissões, delegações de serviços públicos. PPP nada mais é do que uma concessão, né? Tida como concessão especial, a gente vai colocar isso mais à frente. E isso é a cara do Estado gerencial, né? Porque quando eu passo a bola para essa figura, olha aqui, lá na administração indireta, eu crio a agência reguladora. Não se esqueçam que a agência reguladora é uma autarquia. Para quê? Para controlar o parceiro privado, para controlar as concessões de serviços públicos. Então aqui está toda essa estrutura que a gente está vivendo hoje, até como cidadão, né? Você não seria esse estudante de direito, você como cidadão percebe isso, né? Você contrata um serviço público com uma empresa privada escolhida por licitação para fazer as vezes do Estado, e o Estado tem uma agência reguladora de olho na execução dela. Está insatisfeito aqui com o teu serviço, liga lá para a agência reguladora. Agora, se ela vai funcionar é outra história, né? É aquela história. Já sabemos que o Estado é péssimo executor. A pergunta do momento é, o Estado é bom regulador? Essa aqui é a pergunta. Talvez seja cedo ainda para condenar o Estado. Mas se você olhar para a GETRANSP, a Agência Reguladora de Transportes Concedidos aqui do Estado do Rio de Janeiro, acho que a resposta vai ser o Estado é péssimo controlador também. E aí você tem vontade de jogar a toalha, porque ao concluir que ele é péssimo executor e péssimo regulador, ele presta para quê então? Para que presta o Estado? E custa caro, e vem aumento de tributo aí, vai ficar mais caro ainda. E aí, aguenta pagar mais tributo? Olha que beleza. Sensacional, né? E estão de olho nos profissionais, né? Que criam empresas jurídicas para fugir do 25% de autônomo e cair em 17%. O ministro Levi já falou, vou mudar isso, pô. Então você que criou uma empresa só para dar recibo de 17%, vem aumento do 17%. Para quanto eu não sei. Será que vai equiparar os 25% do autônomo? Aí a empresa vai ser um prejuízo danado, porque eu tenho que pagar contador, né? Tudo isso vale a pena quando eu pago 17% em relação a 25%. Vai aumentar, só ler jornal, tá lá, tá vindo aí esse aumento. Ok? A maioria dos professores aqui vão entrar pelo cano. Porque todo mundo abriu uma pessoa jurídica para fugir dos 25%. Pô. E vai todo mundo cair no 17% com a pessoa jurídica, né? Então, como é que vai ser isso? Não sei, vamos ver como vai ficar. Agora, para que eu pago isso tudo de tributo? Porque na hora que eu vou precisar do Estado, eu tenho que pagar tudo de novo. Porque depois que eu pago isso tudo de tributo, quando eu quero saúde, eu tenho um plano de saúde, que eu pago por fora. Porque se eu não tenho, eu morro. Não é isso? É isso, interessante, né? Depois de pagar isso tudo, vou botar meu filho aonde? Escola particular. Se eu botar em escola pública, nem aula tem. Esse é o lado perverso da parte de baixo do planeta, né? Infelizmente. Imposto pela parte de cima. Imposto pela parte de cima. Lá em cima é assim, porque aqui embaixo é assado. Ok? E eles querem que assim continue. Se a gente não berrar, não vai adiantar nada. Só que se a gente berrar hoje, vem a mídia e nos chama de bolivarianos. Ah, você é bolivariano, é sensacional. Quer dizer, eu não posso nem brigar porque já me estão auto-intitulando de bolivariano. Né? Aí cai na piada, na chacota, e ninguém leva você a sério. É isso, e é isso que eles querem, pô. Estão lembrados quando os PSDBistas ficaram indignados porque perderam as eleições e mandaram uma carta para Obama intervir no Brasil? Você acredita nisso? É sensacional, né? Olha, invade aqui esse país, isso aqui é uma palhaçada, esse PT, sinal de ladrão, a gente não aguenta mais, invade aqui. O Obama virou, meu irmão, os caras estão pagando a dívida pública bonitinho, em dia, a Wall Street está feliz da vida, olha só, não é interesse nosso não, beleza, valeu, hein? Só, olha, se fosse na Argentina, tudo bem, renegociou o mando militar e a dívida, se fosse no Equador, que também cortou a dívida aí, mas o Brasil está pagando tudo, rapaz. Não estou afim não, hein? Reconheço a legitimidade das eleições e tal. Vocês acompanharam, é sensacional. A resposta dele foi mais interessante ainda do que o maluco pedido dos Estados Unidos em intervir. Porque no golpe militar, os Estados Unidos, em 24 horas, reconheceu o golpe. Né? Foi sensacional, já que ele orquestrou o golpe, né? Com medo do comunismo na América do Sul, né? Ele orquestrou o golpe todo. Olha, fizemos o golpe, olha, estou mandando uma carta. Lyndon Johnson, estou lembrado? Olha, reconheço o novo governo legítimo do país e tal. Então, eles queriam fazer a mesma coisa, pô, sensacional. Agora, o mais interessante, porque fazer a mesma coisa a gente já sabia, o contexto, né? Foi a resposta. A resposta na lata, não, o Wall Street está muito satisfeito, pô. Esse país aí está pagando tudo. Sensacional, pô. Quer dizer, o dia que não pagar para manter lá do jeito que é e aqui do jeito que está, né?
Agora, se você levanta essas questões, né, você é bolivariano, insisto, né? Eu tenho estudado muitos bolivarianos, eu não estou negando, porque eu acho que quando começa a falar muito mal de alguma coisa, tem coisa boa. É sensacional, é exatamente... A gente aprende a crescer, né, com o tempo, né, e ler as entrelinhas, né? Então é sensacional. Claro que os bolivarianos têm o seu lado ridículo, né? De, hoje eu acordei e vi um passarinho, e ele me falou do comandante Chaves. Pô, isso é ridículo, não tenha dúvida, ok? Mas deve ter um lado que faz você expor esse ridículo para não levar a sério o lado adequado, ok? Que ninguém quer que apareça, que ninguém quer que chame atenção. E eu volto a insistir, né? Esse é um contexto de recheio desse estudo. E você, como cidadão, tem que ter esse recheio, né? Tem que ter esse conteúdo. Agora, esse conteúdo você não traz para a prova. A prova você traz isso aqui. Se isso é verdade ou não, se isso é bonito ou não, se isso funciona ou não, é outra história. O que eu tenho é essa estrutura. Agora percebam, este segundo setor que a gente colocou aqui, ele tem fins lucrativos. E, especialmente no governo Fernando Henrique, foi muito estimulado uma parceria com o terceiro setor do Estado gerencial. O terceiro setor é outra parceria, hein? Tenha atenção, o segundo e o terceiro setor envolve a palavra da moda. Parceria, aliás, é por isso que é a palavra da moda, né? O primeiro eu enxugo, cresce a parceria do segundo, cresce a parceria do terceiro. Pô, então isso está vendendo que é beleza. Tanto o segundo quanto o terceiro setor. E o terceiro setor é uma parceria agora com a sociedade civil sem fins lucrativos. É uma parceria com as ONGs. É uma parceria com as organizações não governamentais. Atenção, sempre existiu, né? Não é novidade. Aliás, nem o segundo, nem o terceiro setor são novidades do Estado gerencial. É bom lembrar que sempre existiu concessão e permissão, né? Sempre existiu parceria com organização não governamental. A novidade é o fomento disso. A novidade é isso vir substituir a máquina, que se enxuga para conter gasto. Okay? E a ênfase na utilização desses dois modelos de parceria. Que é a prova que isso aqui existe há milhões de anos. Getúlio Vargas, meu Deus, Getúlio Vargas só nos livros, né? A nossa geração, Getúlio Vargas só. Getúlio Vargas criou um dos sistemas que chama muita atenção, que é o chamado Sistema S, de Serviço Social Autônomo. SESC, SESI, SENAI, SENAC, criados lá 40, 42, por ali assim. Tudo bem, já no ocaso do Getúlio Vargas, mas ainda foi ele, pô. Quer dizer, então, olha só, desde Getúlio Vargas já tem parceria com as organizações não governamentais. Quer dizer, então, é um contexto, né, que sempre existe, mas foi fomentado. Foi tão fomentado que em 1998 nasce o Sistema OS, de Organização Social. Em âmbito federal, 9637 de 98, né? 9637 de 98, a lei que em âmbito federal regulamenta a OS, Organização Social. E no mesmo ano de 98, cria-se o sistema OCIP, cujo nome, inclusive, mostra o acerto do nome geral do terceiro setor, né? Que é Parceria com a Sociedade Civil de Interesse Público, OCIP, né? Parceria com a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, o CIP é 9790 de 99. 9790 de 99. Ok? No ano passado, a presidente Dilma edita a lei 13.019 de 2014, que entraria em vigor em novembro, mas empurraram para meados desse ano. Tinha uma vacatio de 90 dias, aí fizeram uma medida provisória, vacatio de 1 ano. A 13.019 cria o Sistema Nacional de Parcerias Voluntárias do Governo, para regulamentar isso aqui. O interessante é que não matou nada que existia, pensei até que ia reformular tudo. Não, criou apenas mais 2 parcerias, criou um modelo nacional, porque cria normas gerais de parcerias voluntárias.
13.019 de 2014. Uma lei importante que vai entrar em vigor esse ano. Sem fins lucrativos, perfeitamente. É exatamente o contexto. Tanto é que essa lei faz alterações na lei do OCIP, inclusive. A lei do OCIP já tem algumas alterações feitas pela 13.019. Ok? Vale frisar que ela não mudou a S nem mudou o sistema S. O sistema S e OS não foram alterados por essa lei, mas o sistema OCIP recebeu alterações e ela ainda criou outras parcerias, tá? Outras parcerias. A gente vai ver isso na aula própria, quando descer ao detalhe. Como eu falei, eu só queria trazer, né, a estrutura do Estado gerencial brasileiro aqui. No primeiro, segundo e terceiro setor. Diga. A lei da OS, a lei do sistema. OS, sim. Ah, 9637 de 98. Tá? 96, que tem uma DIN que já deve estar aniversariando aí quase 20 anos e tal, que até hoje não veio a liminar. Sensacional, né? Já tem voto do relator, que foi o Aires Brito, né? Antes de se aposentar, ele resolveu se aposentar deixando o seu voto, mas ainda não se concluiu, porque realmente tem muita coisa estranha na 9637 de 98 em relação ao OS. Tá legal? Então aí está toda a estrutura. Eu vou sair um pouco de cena aqui para ficar todo o quadro aí para vocês perceberem exatamente o que eu quero chamar a atenção. Quer dizer, isso aqui demanda aulas e mais aulas, né? Pô, isso aqui é quase metade do semestre. O ideal seria o semestre inteiro, né? Mas não dá também para exagerar. Mas aqui tem coisa aberta. E o que sai de questão de concurso público do primeiro, segundo e terceiro setor é realmente uma enormidade, ok? Por isso é um estudo obrigatório. E é básico, né? Por que é o direito administrativo? Estudar a administração, estudar a máquina. E a máquina hoje está se constituindo dessa forma, ok? Então, apresentados os três primeiros setores, vamos ver um de cada vez. Vou começar pelo primeiro setor e vou fazer aqui uma reformulação no quadro para apresentar o primeiro setor de uma forma mais detalhada. Alguma questão? Alguém quer que eu repita alguma coisa? Eu tenho um livro sobre o Estado gerencial, da editora Ímpetos, mas ele está esgotado. E como eu também estou esgotado, eu não fiz uma nova edição, então tá 1 a 1, ok? Mas se procurar em sebo aí e tal, talvez achem de algum leitor que não gostou e descartou, ok? E tá bem interessante. Ainda está atual, não, algumas mudanças aqui, outra colar, mas nada que tenha lá está em desacordo com a realidade, ok? Estado gerencial, editora Ímpetos. Muito bem, vamos lá. Vamos trabalhar o primeiro setor do Estado gerencial brasileiro em detalhe. No primeiro setor é a administração pública. E vejam, antes de cair naquela divisão que eu mesmo fiz anteriormente, direta e indireta, eu proponho uma outra forma de divisão que vai acabar chegando na direta e na indireta, que é o seguinte: vamos dividir o primeiro setor em pessoa jurídica de direito público e vamos criar um outro grupo integrante do primeiro setor, pessoa jurídica de direito privado. Duas divisões no primeiro setor. Ou ele é formado por pessoa de direito público, o que é absolutamente normal e esperado, porque eu estou falando de administração pública, ou ele é formado por pessoa jurídica de direito privado. E aí chama atenção, porque pessoa de direito privado dentro da administração assusta. Porque aqui, atenção, não é parceiro. Parceiro é segundo, parceiro é terceiro setor. Eu estou no primeiro. Aqui integra a máquina. Dentro da máquina administrativa temos pessoas jurídicas de direito privado. Aliás, não é novidade, pô, sempre teve, né? Vamos começar logo por elas, que são, obviamente, o menor número, tá? Vamos lá. Onde estão e quais são as pessoas jurídicas de direito privado que integram a máquina? Olha, elas estão exclusivamente na administração indireta. Elas estão na administração indireta. São elas a mais conhecida, indiscutível, empresa estatal.
A empresa estatal é uma pessoa jurídica de direito privado, encontrada na administração pública indireta. E se você for no famoso Decreto-Lei 200 de 67, artigo 5º, vai encontrar nos incisos para empresa estatal, inciso 2º e 3º. DL 200 de 67, vale frisar, é uma legislação que só vale para União, ok? O Decreto-Lei 200 não tem aplicação no estado do Rio de Janeiro, nem no município do Rio, mas é uma referência para todo mundo, super conhecido. E no artigo 5º, ele elenca e conceitua as entidades da administração indireta. E olha lá o conceito de empresa estatal que ele oferece nesses incisos 2 e 3. Artigo 5º do DL 200. Para os fins desta lei, consideram-se: 2. Empresa pública. Olha a primeira colocação que ele fala para a empresa pública. Entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado. Bom, posso parar por aqui porque é o que me interessa no momento. Olha o inciso seguinte, artigo 5º, Decreto-Lei 200 de 67. Sociedade de economia mista. Mesma coisa, olha lá, entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado. Bom, então, desde 67 você tem legislação dizendo que a empresa estatal é uma pessoa jurídica de direito privado. E não foi criação lá em 67, elas já existiam, apenas foi uma normatização. E vale frisar que a data, década de 60, né, início da década de 70, nos lembra o milagre brasileiro do regime militar. É o Brasil fazendo o seu parque industrial. E como o empresariado era incipiente, o que aconteceu? O Estado teve que botar embaixo dos braços, né? E a melhor forma para fazer indústria é o quê? O Estado se disfarçar de iniciativa privada, pessoa de direito privado. Por isso nascem as estatais, para tocarem todo esse bonde, ok? Depois a gente vende a preço de banana para os empresários, nossos amigos, levamos 20% para casa e que se dane interesse público. Mas amém, foi assim que nasceu a industrialização do país, pô. Reforçada, obviamente, por essa estrutura, ok? Então, muito importante. Agora, detalhe, empresa estatal é gênero. Gostaria de deixar bem claro isso, a gente vai ver, obviamente, em detalhe, mas vamos lá. Empresa estatal é um gênero, do qual comporta duas grandes espécies: empresa pública e sociedade de economia mista. Só que essas não são as únicas espécies, são as mais conhecidas. Porque tanto a empresa pública quanto a sociedade de economia mista acabam criando subsidiárias e controladas. Então, na verdade, eu tenho 4 espécies do gênero empresa estatal. Na prova, meu amigo, não sabe qual delas? Não chuta, vai no gênero. Empresa estatal citada, ótimo. Não erra. O examinador gosta de precisão. Você sabe dizer o que é aquela... Vamos falar sobre a Caixa Econômica Federal. Pô, então a empresa pública federal, porque a Caixa é uma empresa... Aí tudo bem, você tem certeza. Tá na dúvida, não chuta. Melhor do que errar é ser genérico. A estatal citada, não tem como errar, porque estatal é gênero. Ok? E olha, para não esquecer essas 4 figuras, Constituição da República, artigo 37 de nossa Constituição, inciso 19 para empresa pública e sociedade de economia mista, inciso 20 para subsidiárias e controladas. E de quebra, esses incisos, que são muito importantes, do 37, falam da forma de criação, né? E pede lei específica para uma, lei autorizativa para outra, ok? Mas cita lá,
No 19, empresa pública e sociedade de economia mista. E no 20, subsidiária e controlada. Então é só fazer uso do texto constitucional que você vai ter a informação em 2 incisos na sequência do 37 da Constituição, trazendo aí as espécies do gênero empresa estatal. Extremamente na moda, ok? Especialmente a nossa Petrobras, né? Atualmente muito na mídia, e muita atenção para o que vem acontecendo. Por exemplo, lá no Facebook que eu acabei de abrir, eu já fiz um comentário sobre sociedade de propósito específico. Ter visto que o jornal O Globo, né, está acusando a Petrobras de criar empresas paralelas. Hein? Empresas paralelas? Aí ela foi e explicou, não, isso é uma sociedade de propósito específico. Aí todo mundo, mesma coisa, o que é isso? Não sei, vai ver com direito empresarial, pô. Ele que vai ter que explicar isso, pô. Ok? Nós, no direito público, falamos de empresa de propósito específico em PPP. Na PPP, a gente vai ver, quem ganha a licitação tem que criar uma empresa de propósito específico. Mas a gente não explica o que é empresa de propósito específico. E como está na mídia, vivo falando, examinador lê mais jornal do que curso de direito. Isso para uma prova de empresarial, fale da sociedade de propósito específico. Pô, tá em voga, cara. Você não pode deixar de estudar isso. Ok? Esse é o meu objetivo lá no Facebook, é pegar essas coisas, olha aí, meu irmão, estudar isso aqui, tá? Não sei não é minha matéria, mas você tem que saber tudo. Eu tenho que saber administrativo, você tem que saber tudo, ok? Então esses toques que eu vou procurar oferecer ali. E você tem que estudar sociedade de propósito específico. E vou dizer mais, tá chegando aí dia 20, feriado, terça-feira, olha que beleza, estudar o dia inteiro, super legal, ok? Cheio de coisa que você tem para estudar, né? Olha que estudo legal, estudar a sociedade de propósito específico, por que não? Ok? Ou você vai fazer o quê na terça-feira? Não vai viajar, né? Vai trabalhar segunda, vai trabalhar quarta, pô. Vai ficar em casa estudando, vai estudar, pô. Mas eu quero me divertir. Estudar é diversão. Bota isso na cabeça. Estudar é diversão, é legal. E se não for, eu aconselho já a pensar em fazer outra coisa, pô. Porque você vai fazer concurso. Para fazer concurso tem que estudar diariamente. E não gosta de estudar? Não sei o que você está fazendo aqui, pô. Tem que se divertir. Eu me divirto, abro todos os livros, adoro ver minha mesa com um bando de livro aberto e tal, né? Aí quando passa a faxineira, meu Deus, ela fechou tudo, é um horror. Mas eu abro tudo de novo e tal, é ótimo, me divirto a valer. É isso que você tem que fazer, pô. E quer mais? Se não tiver bom, finge. Ah, que legal, sociedade de propósito, finge, porque engana você mesmo e tal, vai entrar mais fácil, pô. Não tenha dúvida, tem que ser curtição, porque se não for, não vai, gente. Não vai, é lógico que não vai, não é isso? Aqui, você já foi adolescente, né? Adolescente é. Não! Sim! Sim! Não! Então não adianta, já passou dessa fase, não já? Então, porra, não adianta você tentar estudar o que você não quer. Pô, tem que estudar, né? Então você tem que fingir que é bom, tá? Eu dou uma dica bem interessante. Tá difícil? Tá engasgado? Não tá andando? Estuda o que você gosta. Começa por isso. Estuda o que você gosta. Por quê? Porque você pega método, você pega ritmo, você pega disciplina. Aí depois, você já nesse embalo, né? Aí você começa a trazer o que você não gosta. Vai acabar até gostando. Porque tudo é legal. Tudo que eu sempre falei que é uma porcaria, por exemplo, eu sempre falo que meus arquirrivais de direito civil. Essa é uma das poucas matérias que eu ainda não me arrisquei a estudar. Não consigo e tal. Mas como ainda tem várias outras no meu caminho, né? Eu estou deixando para o último momento. Isso acontece, é mais chato, você deixa para o final. Mas quando eu chegar lá, pô, já vou estar naquele maior ritmo, né? Cheio de gás, cheio de estilo, pô, então vai ficar mais fácil, pô. Não tenha dúvida. Ok? Então, não deixe de estudar no feriado que está chegando, dia 20. Sociedade de propósito específico está altamente na moda. Pode ser um bom estudo, ok? Pode ser um bom estudo. Agora, o dia é grande, aí não fica só em sociedade de propósito específico, não. Escolhe outra coisa também, ok? Muito bem. Agora, vamos lá. Problema. Ao lado da empresa estatal, nós podemos lembrar outra pessoa jurídica de direito privado, que estava muito esquecida e que a Previdência Complementar ressuscitou. Então, muita atenção, ok? Ao lado da estatal, como pessoa de direito privado, podemos trazer também a Fundação Pública de Direito Privado. Fundação Pública de Direito Privado. Importantíssimo esse tema.
Quem já estudou aí com o nosso querido Marcelo Tavares, direito previdenciário, né? Quando ele fala do RPPS, Regime Próprio de Previdência Social do Servidor, ele já fala da Previdência Complementar, ele vai falar certamente da Fundação Pública de Direito Privado, da FUNPRESP na União, RJPrev aqui no Rio de Janeiro, criados de 2012 para cá, 12, olha, recentíssimo, 2012 para cá, quando a União regulamenta a Previdência Complementar. E ressuscita essa figura, que a gente não tinha mais exemplo, ok? Não tínhamos mais exemplo. Então, de 2012 para cá, esse é um estudo também obrigatório. Tá? Na União, é a Lei 12.618, de 2012, ok? Dê atenção ao artigo 4º, que criou a FUNPRESP, que é o Fundo de Previdência Complementar para a União, tá? 12.618, artigo 4º, parágrafo 1º. A FUNPRESP é um exemplo, ou até mais que um exemplo, é um resgate da Fundação Pública de Direito Privado. Ok? E olha, tem que falar tudo, hein? Fundação Pública de Direito Privado. Não fale só fundação privada. Vamos pensar que é a particular do Código Civil, tá? E não tem nada a ver. É Fundação Pública de Direito Privado, ok? Que foi resgatada pela FUNPRESP em 2012. O Estado criou a mesma coisa. Eu não tenho aqui a lei, deixa eu ver se eu anotei, às vezes eu anoto, não. Tem uma lei estadual, 6.000 e alguma coisa, na aula própria de servidor eu trago. Você tem aí? Opa, como é que é? Diz aí, por favor. 6243, 2012 também, né? Que criou a RJPrev. Obrigado. 6243 de 2012, RJPrev. Igualzinho a FUNPRESP. Lá eu acho que é artigo 5º. O artigo 5º tem tudo. Isso aí. Artigo 5º da RJPrev. Na FUNPRESP você espalha mais as informações, tá? O 5º tem tudo no estado do Rio de Janeiro. Então percebam, Rio, estado do Rio, que tanto nos interessa, e a União, quando regulamentaram a Previdência Complementar, escolheram a Fundação Pública de Direito Privado para fazer a sua gestão, resgatando essa figura. Por quê? Porque com a Constituição de 88, 99,9% das fundações públicas brasileiras, que eram de direito privado, todas elas rumaram para o grupo Pessoa de Direito Público. Todas elas viraram, eu vou colocar aqui, mas certamente já ouviram, a tal fundação autárquica ou autarquia fundacional. Aliás, essa é a posição radical de Celso Antônio Bandeira de Mello, vale frisar, né? Que não é majoritária, hein? Mas é a posição radical do rei. Para o rei, Celso Antônio, essa fundação pública de direito privado não foi recepcionada pela Constituição de 88. Ela morre com a Constituição de 88. O interessante é que o Celso Antônio ainda não nos fez um comentário sobre o seu ressuscitar com a FUNPRESP e a RJPrev. Ainda não vi comentário dele sobre o tema. Já até menciona a 12.618, mas não faz nenhuma crítica quanto à personalidade jurídica escolhida. Ok? Então, tema importante aí no ressuscitar dessa figura. E detalhe, o Decreto-Lei 200 de 67, inciso 4º, quando conceitua a fundação, a conceitua como de pessoa de direito privado. Por isso o Celso Antônio fala, isso não foi recepcionado pela Constituição de 88. Após 88, toda a fundação pública passa a ser pessoa de direito público, não tendo mais respaldo para de direito privado. E ele acertou, porque não sobrou nenhuma do lado de lá. E o Tavares, quando fala isso para vocês, fala, olha, apareceu, tenho certeza que ele vai reapareceu, olha quanto tempo que eu não via, ressuscitaram a Fundação de Direito Privado e tal. E fala mesmo, porque tá certo, ninguém nunca mais viu. Porque o Celso Antônio, mesmo minoritário, o cara acertou. E acertou por quê? Porque ele é o rei. Ele é o rei, não é à toa que ele é o rei, pô. Ele acertou na mosca, parecia profecia. Todas daqui rumaram para lá, não sobrou nenhuma. Estão resgatando essa figura, ok? Muito bem, então aí estão as pessoas de direito privado que integram a administração pública, todas na indireta. Agora vamos preencher o lado de lá. Quais são as pessoas jurídicas, vou apagar aqui a referência da estatal,
Quais são as pessoas jurídicas de direito público, agora obviamente o normal, né, o esperado, que integram a administração pública? Quais são as pessoas jurídicas de direito público que integram? Então vou fazer a mesma coisa. Onde estão e quais são? Ok? Onde estão e quais são? Olha, eles estão em dois lugares. As pessoas de direito público estão tanto na administração direta quanto na administração indireta. Então, enquanto a de direito privado só está na indireta, as pessoas de direito público estão tanto na direta quanto na indireta. Na administração direta é o próprio ente da federação. É o estudo da União, do Estado, do município, do Distrito Federal e dos territórios, que não tem, mas podem ser criados a qualquer hora, né? Não pode ser enterrado. São os entes da federação. O direito administrativo fala administração direta, ok? Lê-se ente da federação. O direito constitucional fala ente da federação, ok? Então eu vou falar de administração direta. E essa administração direta, que é o ente da federação, o que nos interessa aqui? Ela se subdivide em órgãos públicos. E é isso que nos interessa. Direito administrativo estuda a estrutura. Direito constitucional estuda a atribuição. Então, que cabe à União, que cabe ao Estado, que cabe ao município, qual é a estrutura para a União exercer o poder soberano, isso é problema do direito constitucional. É, mais uma vez, com o nosso querido Marcelo Tavares. Ok? O que interessa ao administrativo é como é que é a estrutura. E a administração direta se subdivide em órgãos públicos. Se subdivide em órgãos públicos. E mais, aqui está o rumo da maioria de vocês. Né? Vocês querem entrar em um órgão público da administração direta de um ente da federação. Ministério Público é órgão público, magistratura é órgão público, defensoria é órgão público, PGE, PGM, AGU, órgão público, PFM, delegado. Vocês estão fazendo concurso público para administração direta de determinado ente da federação. E querem ingressar em um órgão público. Então, o estudo do órgão público é obrigatório e muito cobrado em concurso, diga-se de passagem, né? O estudo do órgão público é muito cobrado em concurso público, ok? E na indireta, quais são as pessoas jurídicas de direito público encontradas na administração indireta? Olha, até pouco tempo eu só botava autarquia. Ou abri o leque, entidades autárquicas, ok? Mas com o ressuscitar da Fundação Pública de Direito Privado, eu acho que vale a pena fazer uma subdivisão. Então vamos lá. Vamos colocar duas figuras integrantes da indireta, mesmo que possa ser redundância, tá? Autarquia e Fundação Pública de Direito Público. Autarquia e Fundação Pública de Direito Público. Mesmo que possa ser redundância. Por quê? Porque Fundação Pública de Direito Público nada mais é do que uma entidade autárquica. Ok? Já estaria aqui. Ao falar em autarquia, eu já estou falando em Fundação Pública de Direito Público. Por isso ela é conhecida como Fundação Autárquica. Ok? Por isso ela é conhecida como Fundação Autárquica. Então, de certa forma, é uma redundância. Agora, por que eu coloco? Para mostrar a importância desse estudo atualmente. Olha aqui. Eu tenho, no direito brasileiro, dois tipos de fundação. Eu tenho a Fundação Pública de Direito Público e eu tenho a Fundação Pública de Direito Privado. E se eu tenho dois tipos de fundação pública no direito brasileiro, candidato atento imediatamente terá a seguinte informação: quais as diferenças entre elas? Perguntinha ótima para concurso. Olha aí, candidato, quando nasce a FUNPRESP, o governo federal resgata a Fundação Pública de Direito Privado, não é isso?
que agora está ao lado da Fundação Pública de Direito Público. Então, se eu tenho no Brasil dois tipos de fundações públicas, ora de direito público, ora de direito privado, elenque as diferenças entre elas. Pô, uma pergunta absolutamente esperada. E olha, tradicional, qualquer livro tem. Por que qualquer livro tem? Porque eu falei que Celso Antônio não é a posição majoritária, afirma que a Fundação Pública de Direito Privado morreu em 88. A posição majoritária nunca chegou a esse extremo. A posição majoritária sempre aceitou as duas personalidades jurídicas, uma convivendo ao lado da outra. Então, há milhões de anos, você sempre teve os cursos de administrativo elencando as diferenças. Ok? Não chamava atenção para o examinador, porque Fundação Pública de Direito Privado era lenda, realmente. De fato, o Celso Antônio acertou. E mais, não é uma matéria fácil, então não chama atenção de examinador. O examinador também, às vezes, não conhece, né? Vou perguntar coisa que nem eu entendo, pô. E ninguém entende. Agora tem que entender, tem que se virar para entender. Por quê? Porque é uma questão de momento, né? Eu tenho esses dois tipos, ok? E a gente vai dar atenção a isso. Eu vou elencar as diferenças, tá? E olha só, fecho então, olha aqui. Vou sair um pouco de cena para ficar bem claro o quadro todo. Olha, a estrutura do primeiro setor do Estado gerencial brasileiro. Ora pessoas de direito público, ora pessoas de direito privado. Não despreza a classificação que todo mundo usa, direta e indireta. Olha aí, elas estão aí, direta e indireta. Tá legal? Então, é isso que vai pautar já o nosso estudo. Vou começar a falar um pouquinho sobre cada uma delas. No entanto, ainda quero trazer uma outra informação geral importante para matar logo isso. Qual o regime de contratação do pessoal nestas entidades? A gente fecha essa apresentação com essa importante informação. Então já sabemos quem é de direito público, quem é de direito privado, já pontuamos cada uma delas. Isto é, sobre o aspecto subjetivo tá ok, né? Subjetivo, sujeito, né? Quem integra tá aqui. Olha a expressão sobre o aspecto subjetivo. Agora eu quero trazer o regime de contratação do pessoal. Olha, vou começar pelas pessoas de direito privado, que eu tenho um menor número, tá? Então, deixa eu tirar aqui essa referência da FUNPRESP, já feita, vou precisar de um espaço para fazer uma referência constitucional. Bom, as pessoas jurídicas de direito privado, certamente, por serem de direito privado, vão adotar o regime trabalhista. CLT, o regime trabalhista, ok? É o esperado, né? A pessoa jurídica de direito privado. O direito do trabalho, se for um incômodo para você estudar direito do trabalho, faça o seguinte, assista às aulas do Tavares de previdenciário, que é o maior barato. E ao estudar as aulas de previdenciário do Tavares, quando ele fala em beneficiário, não é isso? Contribuinte, eu não sei direito como é que é o nome não, porque não é muito meu dia a dia, né? Ele vai falar do empregado doméstico. Aí você vai começar, pô, que matéria legal e tal, aí vai se interessar, abre o livro, aí vai, quando vai ver, já estudou tudo. É ótimo, ok? Então você começa uma coisa legal, pô, o Tavares dá uma aula sensacional de previdenciário, ok? Quer dizer, então você dali emburaca no direito do trabalho, se for seu objetivo, o estudo do direito do trabalho. É uma forma de vencer um certo ranço. Agora, não é mera constatação, né? A própria Constituição para a empresa estatal impõe isso. Então, atenção, deixa a fundação de fora um pouquinho. Vamos lá. Para a empresa estatal, Constituição da República, famosíssimo artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2º. Vamos lá? Para o 173, parágrafo 1º, inciso 2º de nossa Constituição da República. 173 fala da criação das empresas estatais, pede aquele estatuto jurídico da estatal, né? O parágrafo 1º pede o estatuto jurídico que não veio até hoje. E esse estatuto jurídico vai, 2, sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas. Já era o suficiente para você falar em CLT, né? Porém, ele continua, olha lá. Inclusive, quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, esses dois acrescentados pela emenda 19, e está lá desde 88, trabalhistas e tributários. Trabalhistas e tributários. Então,
desde a Constituição de 88, está confirmado o regime da CLT, o regime trabalhista. Detalhe, não foi novidade, né? Apenas chancelou-se constitucionalmente. Empresa estatal sempre teve o regime da CLT, exatamente por ser pessoa de direito privado. Não é novidade nenhuma da Constituição de 88. Houve uma novidade na Constituição de 88 quanto à estatal, quanto ao regime trabalhista. Qual foi? A forma de acesso. Vamos combinar esse dispositivo com o artigo 37, 2, que pede o concurso público. Aí foi novidade. Não tínhamos concurso público até então. Olha lá, bota aí ao lado do regime trabalhista, no inciso 2º do parágrafo 1º do 173, sublinha aí trabalhista e faça uma remissão. 37, inciso 2º da Constituição. Olha o 37.2. A investidura em cargo não chegou na estatal. Estatal não tem cargo. A gente já vê isso. Esse cargo tem do lado de cá, pessoa de direito público. Mas olha a sequência. Ou emprego público, opa, novidade aí, emprego público, regime da CLT, emprego, depende de aprovação prévia em concurso público. A partir desse inciso 2º, estatal teve que fazer concurso público. Ok? Detalhe, esse inciso é a prova que a empresa estatal possui emprego público. Agora, se você fizer um concurso para uma empresa estatal, e tem concursos interessantes, né? Acho que o BNDES é o que mais chama a nossa atenção, né? Como advogados formados e tal, mas tem a Eletrobras, né? Tem o jurídico da Caixa Econômica, Petrobras. Não diga lá que eles têm emprego público. Eles querem se afastar da palavra público o máximo possível, mas eles têm, a prova cabal está aqui. Se me perguntarem assim, por que estatal faz concurso? Porque o 37.2 manda. Ela tem cargo? Não, e nunca teve. Então ela tem o quê? Emprego público. Mas não vende bem. Não vende bem. Ela tem emprego público? Tem. Mas é para escrever isso com clareza nas provas das estatais? De jeito nenhum. Fala que o regime é trabalhista, haverá um emprego para ser preenchido. Evite a palavra público. Eles querem evitar ao máximo essa expressão na empresa estatal. Até para que ela consiga, com isso, né, fugir de algumas amarras do governo, ok? Especialmente licitações, né? Exatamente um objetivo que não consegue, diga-se de passagem, mas ela tenta, né? Sempre tentou. Ok? A Petrobras, por exemplo, a gente vai ver isso, conseguiu, no governo Fernando Henrique Cardoso, um decreto lhe dando um processo simplificado de licitação. Rasga a 8666. E aí hoje se está vendo os desmandos na Petrobras. Né? E aí? Eu não estou querendo defender a tese que a Petrobras tem que usar a 8666. Mas eu também não tenho dúvida de dizer que ninguém conhece o regime jurídico do processo simplificado de licitação da Petrobras. Nunca vi um curso de atuativo fazer comentários sobre o decreto que regulamenta. Ótimo! Se ninguém conhece, a gente faz a festa. E a festa está sendo descoberta agora. Ok? Isso é que é interessante. Né? Quer dizer, então, sem dúvida nenhuma, também não vou tampar o sol com a peneira, não. Sem dúvida nenhuma, esse foi um dos fatores para facilitar essa bagunça. Não tenha dúvida. Mas já vim engravatado, não me venha falar que agora a estatal tem que estar no 8666. Não me venha... Vem o PSDB que criou isso e fala, não, são instrumentos legítimos que estão sendo mal usados. Ah, interessante. Que ótimo discurso. Adoro inteligência. Eu acho o maior barato. Acho que o cara foi super inteligente. Não, instrumentos legítimos criados por nós, mas não para fazer essa barbaridade. Ah, mas vem cá, vocês não faziam também essa barbaridade? Não, que isso, nós não. Ah, não. Muito bom, interessante. Vocês não faziam não, né? O Renault não teve que devolver tantos milhões aí, que ninguém nunca falou, né? Só falaram agora e tal, né? Sensacional, né? Interessantíssimo. Quer dizer, então é isso, pô. Depois a gente vai ver, mas se quiser, já que eu mencionei, aqui, ó, decreto da Petrobras, é o decreto 2745 de 98, tá? Decreto 2745, 1998, governo Fernando Henrique Cardoso, libera a Petrobras de cumprir a 8666 de 93. A única, né? Todas as outras continuam na 8666. Ok? 2745 de 98. Então, também acho que é um exagero querer que a Petrobras fique na 8666. Porque, olha só, eu concordo com a colocação. O governo não tem fins lucrativos. A Petrobras tem fins lucrativos. Pô, exigir que ambos trabalhem com a mesma regra é uma incoerência, pô. É uma incoerência.
Agora, criar um processo simplificado, esconder, guardar dentro de uma redoma, que ninguém fala, que ninguém debate, que ninguém sabe nada, é outro perigo tão grande quanto, né? Tão grande quanto. Pega o seu curso de aplicativo e se o autor falar que existe esse processo, é o máximo que ele vai chegar, é o máximo. Nem eu estudo, não tem, ninguém estuda, também não vou estudar, pô. Nem eu estudo. Se me pagar, eu estudo. Não, uma boa, pode pagar, eu estudo o que você quiser, ok? Agora, enquanto no dia a dia a gente não precisa, esse aqui é o problema. Então, o que tem lá, né? Ninguém sabe o que tem lá. Esse aqui é o problema, então faz a festa, ok? Muito bem. Então, o concurso público foi uma novidade para as empresas estatais. Até 88, estatal era caminho do trem da alegria. Eles detestavam essa colocação, mas é a pura verdade, né? Quem é que trabalha numa estatal? Quem o governo eleito que administra a estatal escolher. Chama quem quiser. Pós 88 tem que fazer concurso público. Regra moralizadora, muito bem-vinda, ok? E gostaria, para não fazer injustiça, de lembrar que algumas empresas estatais faziam concurso, tá? Isso é bem legal. E faziam, mas por liberalidade. Palmas para os seus gestores, ok? Mas era pura liberalidade. Não canso de lembrar, meu saudoso pai, quando era adolescente, ainda ovelha negra da família, ele entrava no meu quarto, né, e falava, diminui esse som aí, eu tinha que diminuir meu som e tal, né, enfim, né, estava lá ouvindo Pink Floyd, Queen, essas coisas assim, né, que estão meio, né, cult hoje em dia, né, enfim, né, e aí ele vinha com 2 apostilas embaixo do braço, eu olhava aquilo, tudo que eu não sei até hoje, português e matemática, para o Banco do Brasil. E começava a história do seu tio, começou contínuo, terminou gerente, olha meu filho, vamos lá, olha aí, eu falei, pô pai, valeu, deixa ele e tal, né? Olha, pergunte ao seu, talvez avô, né, hoje em dia, teu pai talvez, nem tanto, mas de repente teu avô, o que era Banco do Brasil antes da criação da Petrobras, ou do sucesso da criação da Petrobras? Era a maior estatal do país, pô. Era o auge de trabalhar. O Banco do Brasil tinha em todas as cidades do Brasil, pô, tinha uma agência do Banco do Brasil. Então era a grande estatal, que hoje é a Petrobras, era o Banco do Brasil, aí quem sabe 20, talvez mais, 30, 40 anos atrás, ok? Então era mal barato, pô. Quer dizer, veja, eu nem pensava em fazer direito, e já me lembro que o Banco do Brasil fazia concurso, pô. Meu pai lá entrando, pedindo para fazer concurso para o Banco do Brasil, pô. E graças a Deus eu não fiz, né? Com todo respeito ao Banco do Brasil, claro, né? Mas nunca foi a minha, né? Ok? Então, vale frisar, algumas estatais até o faziam, mas espontaneamente, tá? Hoje é obrigatório, todas têm que fazer. Ok? Faz concurso, cai nas rédeas da CLT, hein? Nada de estabilidade, FGTS. Não é isso? Nada de RPPS, regime próprio de previdência, que é para administração direta. É RGPS, não é isso? Regime Geral de Previdência Social, INSS. Ah, mas é uma mixaria o teto. Aí eu crio a Petros para você contribuir, olha, previdência complementar, privada, né? Para ele. Aí você se aposenta da Petrobras, recebe o teto do INSS, mais uma parte da Petro e tem uma vida melhor do que os outros. Mas por quê? Porque a estatal criou esse fundo de previdência para os seus trabalhadores. Legal, Previ, Banco do Brasil, não é isso? E assim vai, pô. Cada um vai se defender do jeito que pode. Mas nada de regime público aqui. O regime aqui é todo da iniciativa privada, com o concurso público obrigatório. Ok? O concurso não transforma as regras da CLT e da Previdência Social para a estatal, ok? Eles continuam amarrados por essas regras. Tá legal? Diga. Cargos em comissão, ela indaga aqui se existe alguma lei que limita a escolha de... A expressão é complicada, até eu não posso falar cargo em comissão, né? Porque ali não tem cargo. Eu já tive muito essa dúvida. Hoje eu falo, sem querer criando doutrina, porque a doutrina escrita também não fala, emprego em comissão. De certa forma é o que eu tenho ali, né? Um emprego em comissão. Porque o regime está até do comissionado, é da CLT, RGPS, né? Não tem nada a ver com o estatutário. Então ela indaga aqui se existe algum limite, alguma lei que cria esse limite. Não, não existe. Não conheço. Se existir, passou sem o meu conhecimento. O que existe é a gestão da própria entidade que vai definir quantos desses cargos são necessários. A estatal tem o seu conselho de administração, que vai aprovar os cargos da diretoria, cuja escolha é da administração direta, o atual governo. Ok? Então não tem um limite para tal.
E como não é cargo em comissão, porque é uma empresa estatal, né, fica mais difícil ainda se achar referência, porque é uma matéria muito pouco trabalhada, muito pouco estudada. Então eu vou poder continuar botando os Paulinhos da vida nesses cargos e tal, né? E é bom lembrar que estatal lucrativa não tem nem teto, né? Não tem nem teto. Esses Paulinhos da vida podem ganhar 50, 60 mil, 100 mil e tal. E aí também não está errado não. Porque essas estatais estão competindo para o mercado, né? Então eu preciso de grandes empresários, né, para tocar. Se eu ofereço o teto hoje 33 mil reais, o cara fala, meu irmão, a empresa privada está me oferecendo 100, vai tomar banho, pô, vou ganhar muito mais aqui. Então até para atrair os grandes pilantras, os grandes empresários e tal, para a gestão das estatais, né, eu tenho que pagar mais do que o teto. Tá? Então isso é definição de conselho de administração. Não há uma lei que traga essas regras, essas restrições. Talvez o estatuto da estatal, né, possa trazer. Mas ele não veio, né? Até hoje. A emenda 19 pediu em 98 o estatuto da estatal, parágrafo 1º do 173. E que não veio até hoje. Ele podia disciplinar isso, né? Já que é uma regra geral sobre empresa estatal. Quer dizer, eu não vi nem projeto, né? Eu vi, não sei se estão lembrados, quando a Globo tentou derrubar o Sarney, e nem ela conseguiu, né? Sensacional, né? O Sarney tem que ser estudado, né? Ele tem algo ali incrível, né? Para ser estudado. O Sarney, para mostrar que estava tudo normal, funcionando normalmente e tal, ele mandou um projeto de lei complementar para o estatuto da estatal. Duplamente errado, porque não é lei complementar, é lei ordinária, que a Constituição pede, e não cabe ao Senado e sim ao Executivo a iniciativa da lei. Mas enfim, ele mandou. Eu li o projeto dele, não falava nada de limitação de cargos, ou escolha, assim por diante. Ok? Então a resposta é não, não tem. Tá? Muito bem. Regime de contratação das pessoas de direito público. O oposto, né? Se aqui é de direito... aliás, minto. Desculpe. Queria trazer um fundamento para a Fundação Pública de Direito Privado. Tá? Não há dúvida que é o regime trabalhista. Não há dúvida que é CLT. Agora, não tem nada a ver com 173, né? 173 pontua. Empresa estatal. O fundamento do artigo 173 não vale para a Fundação Pública de Direito Privado. Então aqui a gente fica vendido. Por quê? Na Constituição de 88, tá certo, Celso Antônio, não tem nada na Constituição de 88 que se refira à Fundação Pública de Direito Privado. Muito menos quanto ao seu regime de contratação. Nada, não tem. Então, o que eu vou fazer? Da mesma forma que eu trouxe uma lei infraconstitucional para dizer que ela foi resgatada, a da FUNPRESP, da RJPrev, da mesma forma eu vou procurar lá a resposta quanto ao regime trabalhista. Vamos fazer uso da lei federal 12.618 de 2012, a lei da FUNPRESP, e o artigo 7º da 12.618 diz assim. Na lei do Estado é tudo no artigo 5º, tá? Procura um dos parágrafos do 5º que ele vai dizer também o regime da CLT. Olha o 7º da 12.618 de 2012. O regime jurídico do pessoal das entidades fechadas de previdência complementar referidas no artigo 4º desta lei será o previsto na legislação trabalhista. Artigo 7º da 12.618 de 2012. Ok? No Estado, é um dos parágrafos do artigo 5º, tá? Tudo no artigo 5º. Na União que você vai espalhar um pouquinho, tá? O 4º parágrafo 1º da 12.618 fala que é Fundação Pública de Direito Privado. O 7º fala que o regime é trabalhista. Olha o 8º. Além da sujeição das normas de direito público que decorram de sua instituição pela União, como fundação de direito privado, integrante de sua administração indireta, a natureza pública das entidades fechadas, olha que enigma, né? Hora privada, hora pública, por isso que é Fundação Pública de Direito Privado, a que se refere o parágrafo 15 do 40 da Constituição, constituirá na, olha o inciso 2, realização de concurso público para contratação de pessoal. Olha o complemento, nos casos de empregos permanentes, olha lá, é emprego, ele não fala público, né? Ele fala só em emprego permanente, ele tinha que falar emprego público permanente, mas falou só emprego. Quer dizer, então, 8º 2, concurso público. 7º, regime da CLT. Então, buscando na legislação infraconstitucional, já que a Constituição da República nada fala da Fundação Pública de Direito Privado, encontramos na lei da FUNPRESP a confirmação, 1, que ela é de direito privado, parágrafo 1º do 4º. 2, que ela é regime da CLT, artigo 7º.
E 3, tem concurso público, artigo 8º, inciso 2º da 12.618. Ok? Então, com outra fundamentação, nós chegamos no mesmo lugar, né? Concurso e regime da CLT para as pessoas de direito privado que integram a máquina administrativa. Ok? Bom, agora vamos lá para as pessoas jurídicas de direito público. Qual o regime de contratação das pessoas de direito público? É o tradicional, é o clássico, aquele que sempre existiu, o chamado regime, saindo aí, regime do cargo público, vulgarmente conhecido como estatutário. Regime estatutário. Mas o correto é regime do cargo público. Esse é o correto. O regime estatutário, em oposição ao da CLT. Em oposição ao da CLT. Ok? Só que esse regime aqui, eu tenho 3 momentos na história que eu tenho que trabalhar para confirmá-lo. Tá? Vai me dar um certo trabalho, eu vou fazer isso agora, porque eu quero mostrar que o regime é esse, ok? Só que antes de fazê-lo, porque eu vou ter que apagar o lado de cá para trazer esses 3 momentos, que nós já fechamos as informações, né, das pessoas de direito privado, eu gostaria de fazer uma constatação importante. Percebam, falei que é fundamental você trazer a diferença entre fundação pública de direito público para fundação pública de direito privado. Pois bem, acabei de lhe dar o mais importante de todos em matéria de diferença: regime de contratação do pessoal. Enquanto as fundações públicas de direito privado, o regime é o da CLT, o trabalhista, a fundação pública de direito público, o regime é o estatutário. O regime é o do cargo público. Ok? Olha, é importantíssimo que você não deixe de trazer essa diferença. Porque vou ser muito claro, é essa diferença que gerou todo esse vai e vem da fundação pública de direito privado. Foi isso que levou o fim da fundação pública de direito privado, foi isso que levou o resgate da fundação pública de direito privado, o regime de contratação do pessoal. Então essa é a diferença importantíssima que não pode faltar jamais na sua eventual resposta sobre diferenças entre elas. A de direito público, o regime é o estatutário, a de direito privado, o regime é o seletista. Ok? E por que isso? Veja só, vocês devem estar lembrados, e dá para usar esse espaço aqui para dar essa primeira informação, que o primeiro momento para confirmar que o regime é o estatutário, cargo público para as pessoas de direito público, foi a Constituição de 88, quando exigiu, no artigo 39, o regime jurídico único. O 39 nasceu dizendo que a administração direta, autárquica e fundacional, originalmente tinha essa redação, fundacional, teriam um regime único. E esse regime único, cada ente faz o seu, vou pontuar isso mais à frente, mas vamos lá, o mais conhecido, na União, todo mundo já estudou essa lei, 8.112 de 90, né? Em oposição à CLT. Então, o regime jurídico único na União, para direta, autárquica e fundacional, é o regime estatutário. Acabou. Assim foi e assim continua sendo, a gente vai provar inclusive isso. Tá? Hoje está assim. Muito bem, então olha só a constatação. Veio a nova Constituição, pede um regime único para direta, autárquica e fundacional. Fundacional. Vem a 8.112 atendendo essa exigência e cria o regime único com base no regime estatutário. Então imaginem só, você é seletista sem concurso de uma fundação pública de direito privado criada antes de 88. Não se esqueçam que o concurso é novidade para essa gente aqui, né? Em 88. Então você era o conhecido janelista ou paraquedista de uma fundação pública de direito privado. Vem uma nova ordem e coloca as fundações ao lado da direta e da autárquica indiscriminadamente. Pede um regime único para elas. Vem a lei infraconstitucional da União e diz, esse regime único é estatutário. Aí você pensa assim, olha a minha chance aí. Olha a minha chance, agora o meu trem da alegria chega no Porto Seguro.
Olha só, chefão, o que foi? O negócio é o seguinte, nós somos estatutários agora. Oh, tá maluco? Que isso, rapaz? Somos pessoas? Não somos mais. Que isso? Olha lá, estamos do lado de lá. Olha aí mais, tem um tal de como é que é? Celso Antônio, eu não sei se, mas dizem que é bom, Celso Antônio Bandeira de Mello, dizendo, inclusive, que nós, como Fundação de Direito Privado, nem existimos mais, não fomos recepcionados. Então nós estamos autarquia, chefão. Que beleza. Então estamos estatutários. Aquela festa de seletista sem concurso, plim, vira estatutário, pô. Vira estatutário. Não, mas tem umas exigências aqui na Constituição, vou mencionar isso. Não, mas deixa pra lá, isso vai cair na prova, chefão. Que bobagem. Somos estatuto, liga lá pro chefão. E aí liga pra lá. Ó, todo mundo virou estatutário da noite pro dia, sem fazer esforço nenhum. Ao arrepio do 19 do ADCT de nossa Constituição, que já vou mencionar ou contar em mais detalhe essa história aqui. Por isso, olha como o Celso Antônio acertou na mosca. Não sobrou nenhuma do lado de cá para contar a história, pô. Qual é o seletista sem concurso que não quer virar estatutário sem fazer nada? Todo mundo. Inclusive eu e você. Não tenha dúvida. Então não reclama não. Se você estivesse lá, iria também. E eu também. Por isso o Celso Antônio acertou. Não sobrou nenhuma para contar essa história. Agora, olha só. Olha o que acontece. O servidor estatutário, ele está muito mal visto hoje em dia, não só pela sociedade, como pela mídia, né? Estão pintando a caveira do estatutário. O estatutário é vagabundo, não faz nada, não é isso? Chega mais tarde, sai mais cedo, o paletó dele tá lá. Conhece aquela famosa? Ele tá aí, ó, o paletó dele tá aí, mas eu não vi ele ainda não. Aliás, eu não vejo há mais de um mês, mas o paletó dele tá aí. É isso. Ok? Quero deixar claro que tem estatutário decente, até porque tem gente decente em qualquer lugar, né? Tem professor indecente, tem professor decente, né? Tem estatutário decente, até porque se não tivesse eu teria apagado a luz, né? E tem estatutário indecente. Tem gente boa em qualquer lugar. Tem pilantra na magistratura, graças a Deus em menor número, sem dúvida nenhuma, e tem magistrado sensacional que funciona com a beleza, ok? Tem pilantra no Tribunal de Contas, mas graças a Deus tem conselheiro e ministro que funciona, que trabalha direito. Tem pilantra em qualquer lugar, tá? Tem professor pilantra, quero deixar bem claro, tem professor pilantra. Então, pilantra tem em qualquer lugar, tá? Mas o fato é que você não perder... Gente, atenção, tá incomodando, por favor, vamos parar. Tem gente que não vai perder essa oportunidade e eu também não perderia, tá? Eu também não perderia. Então foi todo mundo para lá de lá. Só que quando chegou lá, se criou esse enigma do servidor que não faz nada, ninguém aguenta mais o servidor. Solução, vamos voltar para o lado de lá. Vamos voltar para o lado de lá, pô. E foi isso que aconteceu. O governo quer criar uma previdência complementar e vai deixar na mão desses que não fazem nada? Não dá. Até porque previdência complementar não é obrigatório para ninguém, né? Você vai se quiser ou não. A gente vai ver isso também mais à frente quando eu falar em servidor, tá? Não tenha dúvida, não sou obrigado a ir para a Previdência Complementar. Eu vou se quiser ou não. Então eu só vou para a Previdência Complementar se ela for confiável. Se ela for sólida e confiável para me atrair. E se eu trabalhar com estatutário, eu não vou atrair ninguém, meu irmão. Então vamos ressuscitar aquelas figuras. Por isso eu volto a insistir, esse é um tema fundamental. Porque foi esse tema que fez o fim da Fundação Pública de Direito Privado e foi esse o tema que fez o resgate da Fundação Pública de Direito Privado. Por isso que ele não pode faltar de maneira nenhuma no seu estudo. Ok? Beleza. Feita essa colocação, vou apagar o lado de cá, já fechei a introdução dessas pessoas de direito privado e gostaria de pontuar os 3 momentos fundamentais para você confirmar que as pessoas de direito público direta, autárquica e fundacional, e aí atenção, hoje você tem que botar entre parênteses fundacional, fundação pública de direito público, tá? Porque a de direito privado voltou, tá? Então muita atenção, tem que sempre pontuar. Direta, autárquica e fundação pública de direito público. Quer usar o fundacional? Tudo bem. Direta, autárquica, fundacional e entre parênteses, fundação pública de direito público. O regime é o regime do cargo público, regime estatutário. Vamos lá. Por quê? Primeiro momento. Constituição da República de 88. Artigo 39, regime jurídico único. Segundo momento. Emenda Constitucional 19 de 98. E o terceiro momento. ADIM
2135 de 2000. Liminar, e é liminar até hoje, conferida em agosto de 2007. Então, cronologicamente falando, olha aqui, 88, 98 e 2007. 3 fatos que nos levam a confirmar que na administração direta, autárquica, fundacional, lê-se fundacional, fundação pública de direito público, o regime é o regime do cargo público, o regime estatutário. Ok? Insistindo no primeiro momento, que já até adiantei, em 1988, a Constituição olha para a direta, autárquica e fundacional e percebe que é uma bagunça, percebe que é uma baderna. Tem de tudo. Tem estatutário concursado, tem seletista janelista, sem contar outros regimes fantasiosamente criados. Mas esses dois sempre foram, né, as duas grandes figuras de contratação que nós temos no país. E aí resolvem falar o seguinte, olha, não dá, no mesmo ministério, um ao lado do outro, fazendo a mesma coisa, um seletista sem concurso, outro estatutário concursado, não dá, não, vamos fazer o seguinte, eu quero um regime único, acabou. Eu quero um regime jurídico único. Eu quero todo mundo igual, não dá para continuar essa baderna. Olha a redação do 39 de nossa Constituição. 39, caput, redação original que adianto está em vigor hoje, é a redação atual do 39 de nossa Constituição, é a original, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, está mandando, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos, como é importante esse plural, planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Muito bem. Se a sua Constituição tem uma outra redação aí, é a dada pela emenda 19 e infelizmente ela manteve, tá? Deve estar escrito aí embaixo assim, pequenininho, redação suspensa por liminar, nadim, 21, tudo. Pô, então tira essa redação daí, cara. Se ela está suspensa, eu não entendo porque eles não tiram. Se ela está suspensa, qual que está valendo? A original, que é a que eu acabei de ler. O regime único está aí, pô. Ok? Agora percebam, o 39 pediu um regime único, mas não disse qual. Importantíssimo lembrar isso também, tá? Não disse qual. Mais uma vez eu cito as aulas do Marcelo Tavares de Previdenciário. Quando ele fala em RGPS, RPPS, ele lembra isso, né? A RPPS é regime próprio. Mas, ó, o ente da federação não é obrigado a ter esse regime próprio, não, tá? A Constituição pediu um regime único, mas não disse qual, pô. E aí? Os entes da federação que nos interessam, todos fizeram um caminho normal. O regime do cargo público como regime único. Vide aí a 8.112 para a União, que é a grande referência. Ok? Agora, o Estado do Rio de Janeiro fez a mesma coisa. O município do Rio fez a mesma coisa. Veja só, para finalizar, tá fechando, tá? Como é que tá aí? Só botar essa lei aqui a gente fecha. Próxima aula a gente completa. Da União já fiz a referência, né? Tá aqui 8.112 de 90. Regime único no Estado do Rio de Janeiro. Lei 9.000... Porra, como é que é? Quem tem o número da lei aí, gente, do Estado? A lei 1.698. É isso? Alguém tem? É isso? Obrigado. 1.698 de 90. Mesmo ano da 8.112. Desculpa engasgar aqui. 1.698 de 90. Por que eu engasguei? Porque nem eu uso essa lei. E ninguém usa. E ninguém nunca ouviu falar. Por quê? Porque essa lei tem 9 artigos. A 8.112 tem mais de 200. Essa lei tem 9. Sabe por quê? Porque no artigo 1º, ela diz que o regime único no Estado continuará sendo, aí sim todo mundo conhece, Decreto-Lei 220 de 75, mais Decreto Regulamentar 2479 de 79. Então, regime único no Estado do Rio de Janeiro é uma lei da década de 70, ok? Mantida pela 1.698 de 90. Então você faz concurso, por exemplo, está vindo aí o analista da PGE,
Se alguém for fazer o concurso de analista PGE, ele exige tanto quanto o concurso da PGE, ok? Eu já vi questões de analista PGE que me tirou tempo para achar a resposta, ok? O grau de exigência é o mesmo. Você vai estudar o Decreto-Lei 220/75, porque você vai ser estatutário do Estado, pô. E é um terror, hein? Porque essa lei é totalmente questionável, né? Diante das novas regras constitucionais. No município do Rio, fechando a informação, nós temos a Lei 2008 de 93, também desconhecida, porque a 2008 de 93 faz igual ao Estado, mantém como regime único a lei da década de 70, que é a Lei 94 de 79, também outra tragédia para estudar, porque ela é da década de 70. Saiu ali? Saiu, legal. 79 de 94. Ok? Agora é aquela história. Vai fazer prova da União? 8.112. Vai ser prova no Estado? Decreto-Lei 220/75. Vai ser prova no município? Lei 94 de 79. Para fechar, como ninguém estuda Decreto-Lei 220, nem Lei 94 de 79, no município e no Estado, usa a 8.112. Agora, usa assim, a título de referência. Vale trazer a lei federal, deixar claro para o examinador que você sabe que ela não vale para o Estado nem para o município. Mas nem ele usa o Decreto-Lei 220, nem ele usa a Lei 94, ok? Ele está esperando que você cite a 8.112. Então, a título de referência, quando você precisar sair da Constituição e cair numa regra estatutária, pode fechar o olho e usar o em servidor público. Tem que descer a detalhe estatutário, usa a lei estadual? Nunca. Nunca. Se você pegar a lei estadual, gente, tem prisão administrativa, declarada pelo governador, podendo delegar secretário de Estado. Brincadeira. Pós-88, prisão administrativa de servidor declarada pelo governador, que ainda pode delegar, está escrito lá, como se nada tivesse acontecido com o inciso. Então ninguém se arrisca a usar isso aqui, ok? Por isso que estudar isso é muito complicado para concurso. Mas percebam, os entes da federação que nos interessam, União, Estado e município, quando criaram o regime único, criaram com regime estatutário. E que foi realmente a grande maioria dos entes da federação. Ok? Ainda tenho que trazer uma questão em relação a esse item 1 com o artigo 19 do ADCT de nossa Constituição. Ok? A gente completa isso na próxima aula, onde eu trago a emenda 19 e a DIN 2135 para fechar essa informação. Aí a gente já cai em órgão público, tá? Porque aí eu vou começar a pontuar cada uma dessas figuras. Foi um grande prazer, espero que tenham gostado, me diverti a valer, espero que vocês tenham gostado também e se divertido. Próxima aula a gente completa o tema. Até lá!